O livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia, uma tapeçaria cativante e muitas vezes intrigante de visões e profecias. Ele é um dos textos mais enigmáticos e debatidos das Escrituras Sagradas. Escrito pelo apóstolo João enquanto exilado na desolada ilha de Patmos, o Apocalipse oferece um vislumbre do futuro, revelando o triunfo final do bem sobre o mal e o estabelecimento do reino eterno de Deus. João, em sua solidão, recebeu visões que mudariam a perspectiva da humanidade sobre o fim dos tempos. Muitas vezes referido como Apocalipse, um termo derivado da palavra grega apokalipsis, que significa revelação. Este livro desvenda o futuro da humanidade e do cosmos. Ele é um convite para entender os mistérios divinos e a jornada espiritual que todos enfrentamos. É uma mensagem de esperança para os crentes, garantindo-lhes a vitória final de Deus e a glória eterna que os aguarda. A promessa de um novo amanhecer, onde a justiça e a paz prevalecerão. Em suas páginas, João relata uma série de visões, ricas em simbolismo e imagens, que retratam os eventos que antecedem a segunda vinda de Jesus Cristo. Cada visão é um fragmento de um grande quebra-cabeça divino. Essas visões, frequentemente interpretadas de várias maneiras ao longo da história, servem como um lembrete da soberania de Deus e do cumprimento final de suas promessas. Elas são um testemunho da fé e da perseverança dos crentes ao longo dos séculos. Embora a linguagem e as imagens do Apocalipse possam ser desafiadoras para interpretar, sua mensagem central é clara. Deus está no controle e ele triunfará sobre o mal. A certeza de que, apesar das tribulações, a luz prevalecerá sobre a escuridão. Essa mensagem ressoa com os crentes há séculos, proporcionando conforto em tempos de incerteza e esperança para o futuro. É um farol de luz que guia os fiéis através das tempestades da vida. As visões de João no Apocalipse são um turbilhão de linguagem simbólica e imagens, pintando quadros vívidos do futuro. Essas visões são como janelas para realidades espirituais, oferecendo uma perspectiva única sobre o destino da humanidade e o plano divino. Essas visões não devem ser interpretadas literalmente, mas sim como representações simbólicas de verdades espirituais e eventos futuros. Cada imagem e símbolo carrega um significado profundo, destinado a inspirar e alertar os crentes. Um dos símbolos mais proeminentes no Apocalipse é o número 7, representando completude ou perfeição. Este número aparece repetidamente, sublinhando a ideia de que o plano de Deus é perfeito e completo. Encontramos 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, cada uma representando um aspecto diferente do julgamento ou bênção de Deus. Esses elementos são como capítulos de uma história maior, cada um revelando uma parte do grande desígnio divino. Outro tema recorrente é a batalha entre o bem e o mal, personificada por figuras como o Cordeiro, representando Jesus, e o Dragão, representando Satanás. Esta luta é central para a narrativa do Apocalipse, simbolizando a eterna luta entre luz e escuridão. Essa luta cósmica se desenrola ao longo do livro, culminando na vitória final do bem sobre o mal. A vitória do bem é uma promessa de esperança e renovação para todos os crentes. As interpretações dessas visões variam entre os estudiosos, com alguns adotando uma visão preterista, vendo os eventos como cumpridos no primeiro século d.C., enquanto outros mantêm uma perspectiva futurista, acreditando que ainda estão por vir. Cada interpretação oferece uma visão única sobre o significado das profecias. Apesar dessas diferenças, a mensagem central da soberania de Deus e da vitória final permanece consistente. Esta mensagem é um farol de esperança e fé para os crentes em todas as épocas. Compreender a natureza simbólica das visões de João é crucial para entender a mensagem do Apocalipse. Cada símbolo é uma peça do quebra-cabeça que revela o plano divino. Ao mergulhar na rica tapeçaria do simbolismo,
podemos obter uma apreciação mais profunda do plano de Deus para a humanidade e da esperança final que aguarda os crentes. Esta tapeçaria é um testemunho da complexidade e beleza do plano divino. A Bíblia fala de vários sinais que precederão o fim dos tempos, eventos que anunciarão a aproximação do dia do Senhor. Esses sinais não devem incutir medo, mas servir como um alerta, exortando as pessoas a se voltarem para Deus em arrependimento. Um sinal proeminente é o surgimento de falsos profetas e mestres, que enganarão muitos com suas doutrinas enganosas. O próprio Jesus alertou sobre isso, dizendo: "Cuidado para que ninguém os engane." Outro sinal é o aumento da maldade e da iniquidade, um reflexo da rebelião da humanidade contra Deus. O apóstolo Paulo escreveu que nos últimos dias, tempos difíceis virão, caracterizados por pessoas amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, arrogantes e orgulhosas. Desastres naturais, guerras e rumores de guerras também são mencionados como sinais do fim dos tempos. Esses eventos, embora trágicos, servem como lembretes da fragilidade do nosso mundo e da urgência de buscar o reino de Deus. É importante notar que esses sinais não pretendem fornecer uma linha do tempo específica para o fim dos tempos. Em vez disso, eles servem como um lembrete de que estamos vivendo nos últimos dias e devemos estar preparados para o retorno do Senhor. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, retratados em Apocalipse 6, estão entre os símbolos mais icônicos e assustadores do fim dos tempos. Eles são frequentemente vistos como mensageiros de destruição e caos, trazendo consigo uma série de calamidades que abalam a humanidade até seu núcleo. Cada cavaleiro representa um aspecto diferente do julgamento de Deus sobre um mundo rebelde. Eles são figuras poderosas e aterrorizantes, cada uma com um papel específico na narrativa apocalíptica. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, simboliza a conquista e falsos messias. Ele é visto como um líder carismático que engana muitos com promessas de paz e prosperidade. Ele vem com um arco, mas sem flechas, sugerindo uma vitória sem sangue, mas enganosa. Sua aparência é de um vencedor, mas sua vitória é ilusória e temporária. Este cavaleiro representa a disseminação de falsas religiões e ideologias que enganam a muitos. Ele é um símbolo de engano e manipulação em larga escala. O segundo cavaleiro, montado em um cavalo vermelho, simboliza a guerra e o derramamento de sangue. Ele traz consigo a violência e a destruição, rompendo a paz e incitando conflitos. A ele é dado o poder de tirar a paz da terra, para que as pessoas se matem umas às outras. Sua presença é um presságio de tempos sombrios e violentos. Este cavaleiro representa a escalada de conflitos e violência nos últimos dias. Ele é um sinal de que a humanidade está se aproximando de seu ponto de ruptura. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo preto, simboliza a fome e as dificuldades econômicas. Ele traz consigo a escassez e a miséria, afetando a vida de milhões. Ele segura uma balança, indicando o racionamento cuidadoso dos alimentos. Sua presença é um lembrete da fragilidade da nossa segurança alimentar. Este cavaleiro representa a escassez de recursos e a turbulência econômica que se abaterá sobre o mundo. Ele é um presságio de tempos difíceis e de grande sofrimento. O quarto cavaleiro, montado em um cavalo pálido, simboliza a morte e a pestilência. Ele é a personificação da mortalidade e da fragilidade humana. Ele é seguido pelo Hades, e lhes foi dada a autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Sua chegada é um sinal de destruição iminente. Este cavaleiro representa a morte e o sofrimento generalizados que acompanharão o fim dos tempos. Ele é um lembrete sombrio da mortalidade e da inevitabilidade do julgamento. Os 4 cavaleiros são um lembrete severo das consequências do pecado e da rebelião contra Deus. Eles
são símbolos de advertência e de chamada ao arrependimento. Sua aparição marca o início do julgamento de Deus sobre a terra, um tempo de grande tribulação e convulsão. Este é um período de purificação e de preparação para o que está por vir.